aqui de frente com o divo da internet. Vem lá, crete. Olá, maravilhosos, pessoas de casa, como que vocês estão? Que saudade de vocês! Galerinha, hoje eu estou com um cara que ele é fenomenal, palestrante, professor de graduação e pós-graduação do curso de Direito, né? Ele é empresário, enfim, gente, é um cara realmente que eu tiro o chapéu. Hoje eu vou estar de frente com ele, Dr. Júlio Fernando. Tô até tremendo, gente. E você, como tá? Tudo bem? Sandrinho, tudo bem? Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer para mim poder estar aqui dividindo o programa com você. Vamos às curiosidades hoje. Vai ser um grande programa tirando as dúvidas do direito. Claro, com certeza. Ô, doutor, me fala uma coisa. Qual é a sua opinião sobre o mercado de trabalho na área do direito? O mercado de trabalho na área do direito e na maioria das áreas, ele vem sendo saturado, né, Sandro? Ele tem muitos profissionais. Mas o que nós brincamos em alguns momentos é que a maioria desses profissionais, eles não buscam atualização. Então, se você tiver o sonho de fazer a faculdade do direito, buscar por uma faculdade que esteja habilitada a lhe fornecer o curso, faça. E quando começar o mercado, você vai trilhando formas mais comerciais de buscar os seus clientes. Eu defendo nas faculdades por onde eu trabalho, por onde eu já passei, que nós precisaríamos dar para os alunos um pouco mais de noção do que é o mercado de trabalho. O nosso estatuto, as nossas regras para que a gente possa trabalhar, elas são muito engessadas, Sandrinho. E eu não posso, por exemplo, fazer propaganda, falar quem são os meus clientes, declarar quais são os meus preços. De alguns anos para cá, que a OAB flexibilizou a informação de conteúdo. Então eu posso, através das minhas mídias sociais, as quais eu não tenho, ir lá e gravar um conteúdo de direito. Mas eu não posso especificamente falar que aquele conteúdo é uma especialidade do meu escritório. É um serviço que eu presto e eu já prestei para o fulano. É um pouco mais complicado. Mas há mercado para todas as pessoas. Se você tiver vontade de fazer, faça, não perca a oportunidade. A graduação em Direito pode mudar a sua vida. Eu falo perdão. Ó, e assim, como que você, tipo assim, começou nesse mundo, assim, do direito? Porque assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, que a gente ama, né? E dá pra ver que você é mestrado, doutorado, bacharelado na faculdade da vida também, é claro, né? E nessa área que você escolheu, né? Então, assim, gostaria de saber sobre isso também. E você citou sobre a propaganda, a publicidade que não pode ser feita, né? Então as pessoas acabam indicando por boca a boca, ó, o Dr. Júlio, ele é um excelente advogado, vai com ele. É mais ou menos assim? É mais ou menos isso, Sandrinho. A grande propaganda que nós temos como profissionais do direito é a indicação. É a grande propaganda. Mas hoje nós podemos fazer conteúdos de informação. Então eu posso hipoteticamente vir aqui e gravar sobre a diferença entre o fiador e o avalista, que um tem direito de preferência e o outro não, e aí falar tecnicamente sobre a matéria. Isso eu posso fazer hoje. O que a OAB me proíbe é que eu venha prospectar o cliente, fazer uma ação mais agressiva para que eu consiga trazer o cliente para o meu escritório. Isso ela proíbe, tá? No tocante a como eu fui para o direito, olha só, vou contar algo no seu programa que é inédito. Olha, então E conte. olha que eu estou acostumado em programas de TV, rádio. A minha primeira formação não é direito, Sandrinho. É o quê? Eu comecei em 1994, não faça contas, por favor, dando aula em academia, dando aula voltada às questões de atividade física. Em 1998, houve a Carta de Intervenção da Educação Física no país, e as pessoas que já trabalhavam antes dessa regulamentação da profissão podiam continuar na qualidade de provisionados. E depois disso eu fiz Ciências Biológicas. E depois de Ciências Biológicas eu acabei fazendo especialização e fiquei um tempo dando aula no estado, dando aula em academia. Dei aula em academia durante 18 anos, há um bom tempo atrás. Era atleta de luta e eu fui para o direito, porque cansado da vida da rodovia, de dar aula de Santa Fé do Sul a Catanduva, para você ter uma referência de distância, eu acabei indo para o direito pensando primeiramente na questão econômica, Sandrinho. Menino. Falei, não, o direito vai mudar a minha vida financeira. Vou mudar o degrau social com o direito. Vou ficar rico. Vou ficar rico com o direito. E aí o direito acabou me proporcionando coisas que me agradam muito hoje. Eu fui muito abraçado pelo direito.
Mas o direito é um pouco diferente das outras áreas, Andrei. Na educação física, na biológias, nessa condição de professor de academia, professor de escola, eu tinha formatos mais engessados, mais quadrados. Eu não precisava ficar quase que mensalmente mudando o conteúdo das minhas aulas. Então, era mais fácil. No direito, ele é muito dinâmico. Então, ontem, por exemplo, eu dei aula de obrigações e esta mesma matéria eu dei no semestre passado. Só que eu já fui obrigado a fazer algumas adequações em razão da mudança do projeto de reforma do Código Civil Brasileiro que está tramitando no Senado. É necessário que a gente, no direito, estude diariamente. Então, eu fui para o direito por uma questão financeira, acreditando que o direito me daria mais dinheiro. E ele dá. E assim, quando você concluiu, né, a faculdade, que são quantos anos? 5 anos. 5 anos. Isso. Aí depois você pode fazer uma especialização. Correto. E aí, assim, você escolheu qual área dentro do universo do direito? Sandrinho, vamos falar para quem está querendo o direito que ele pode, no último ano de graduação, começar a especialização já, se ele quiser e tiver tempo. Tá? Tempo e dinheiro, lógico, que tudo é pago, né? Então, assim, se ele estiver no último ano da graduação, ele pode, inclusive, começar uma especialização. Ponto. Eu fui para a área de direito empresarial. Eu atendo empresas e famílias. O meu mestrado é em direito constitucional tributário, voltado às questões de impostos, organização, planejamento, desenvolvimento econômico. Então eu fui para esta área que move a economia brasileira, que são os empresários. Os pequenos empresários, os médios empresários, os grandes empresários, os empreendedores, que é uma classe bem divulgada. E talvez aqui a gente poderia falar que o empreendedor, Sandrinho, é aquela pessoa que começou o negócio, mas ela ainda não formalizou. E o empresário é aquela pessoa que organizou um conjunto de atividades para formalizar o seu negócio. Ele tem mão de obra, estrutura e dinheiro investido em uma única coisa para fazer aquilo acontecer. E aí você legaliza tudo. Nós fazemos o que a pessoa precisar. Dentro do direito, nós fazemos o que a pessoa precisar. Para as empresas, por exemplo, nós fazemos o direito do trabalho só exclusivamente para as empresas. Só e exclusivamente ficou um bom pleonasmo. Mas exclusivamente para as empresas. Nós fazemos o planejamento tributário, se precisar, ajudamos no plano de negócio, se for necessário. E aí, quando a gente volta a atenção para a família, para a dona de casa, para o empresário, para a empresa familiar, por exemplo, a gente trata com os filhos que a herança ele só pode desfrutar dela depois que os papais forem embora. A gente não pode ficar gastando o dinheiro da família na qualidade de filhos, já que você não ajudou a construir esse dinheiro, né, com os seus pais ali. E aí, com o tempo, talvez papai e mamãe precisem de mais cuidados médicos, de mais atenção, e esse dinheiro tem que ser usado para isso. E aí a gente explica muito que a herança é só depois que os pais morrem, e assim, não em vida. E assim, doutor, você tocou num ponto muito interessante, né? A gente só vê isso muito em novelas, mas acontece em casos reais, né? Na realidade da vida. O pai e a mãe têm 2, 3 filhos, e aí depois que eles vêm a óbito, falecem, morrem, acaba surgindo um outro filho, né? Mas a herança já foi dividida. Como que acontece isso? Como que fica? Olha que coisa, né? Se existir esse outro filho e a herança estivesse sido dividida, esse outro filho, tendo conhecimento do patrimônio, ele tem direito à cota parte dele. Então, os outros irmãos teriam que ressarci-lo do direito que ele deixou de exercer ali no momento da partilha. Mas aí a gente tem muitos detalhes, tá, Sandrinho? Nós brincamos no direito que cada caso é um caso. Mas, de forma geral, esse novo herdeiro, esse herdeiro que apareceu, ele teria que ter uma noção do patrimônio. Como ele tem isso? Através do processo de inventário. Porque para ter ocorrido o inventário, para os herdeiros terem partilhado o que os pais deixaram, que o direito chama de espólio, que é o conjunto de patrimônio, de obrigações e direitos que os pais deixaram, eles fizeram um processo. Então, esse novo herdeiro procura um advogado ou procura o Poder Judiciário, pede a informação do processo e ali ele consegue a relação do patrimônio. E aí ele vai ter que ingressar com uma ação contra os irmãos para eles poderem ressarci-lo. Para poder receber, né? Voluntariamente, se eles reconhecerem o outro como irmão, eles pagam também, não tem nenhum problema. E quais áreas do direito você considera que está em alta hoje, atualmente? A principal delas, na minha opinião, é o direito digital.
essas questões do digital, o crime digital, o que eu posso dentro do digital fazer ou não, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que essa é uma das áreas com mais ênfase hoje em dia. Tributário sempre é uma matéria com grande ênfase, com grande mercado, tá? O que nós temos de empresa, nós temos de pessoas pagantes de impostos. Então, o direito tributário, ele sempre tem um valor, um significado, um peso muito grande. Eu tentaria hoje no direito migrar para a questão digital, migrar para a Lei Geral de Proteção de Dados, migrar para questões mais digitais e menos físicas, digamos assim. E, doutor Júlio, como você citou e você falou aqui, você falou sobre o universo digital, né? Antigamente não tinha internet, celular, né? E hoje as plataformas midiáticas, Instagram, TikTok, Twitter, está em auge. Auge mesmo, né? E a gente sabe que você ofender alguém, você machucar alguém, você cometer homofobia, várias coisas, né? Xenofobia, né? É crime, realmente. E, assim, antigamente tinha esse ditado, né? Abre aspas. Eu tô comentando, eu moro do outro lado do país, ninguém vai me achar, ninguém vai me punir. Então eu vou falar aquilo que eu bem penso. Digitava e mandava. Fecha aspas. E hoje em dia, né, existe uma lei aí para ser cumprida para poder dar o direito, né, do internauta, da pessoa que grava conteúdo, que está postando ali o vídeo, de recorrer a isso e, no caso, processar a pessoa que comete esse tipo de ofensa, né? Se a pessoa mora em um outro país, né, em outra nação, em outro estado, como que faz para essa lei ser cumprida, né? Porque os crimes midiáticos, eles têm crescido cada vez mais, né? E tem muita gente que digita ali o que bem entende e depois acaba se arrependendo. E aí a pessoa apaga, mas milhares de prints já foram tirados, né? Já aconteceram. Então como que funciona? Sandrinha, eu lembro, eu cito Humberto Eco às vezes, que é um autor português, que ele falou lá para meados de 1998 que a internet deu voz aos imbecis. E hoje nós temos muito disso, sabe? As pessoas se escondem atrás do dito anonimato, que não existe mais, e falam o que querem, o que não querem, achando que não vai ter nenhum tipo de repercussão. Os crimes, eles sempre existiram. O que nós não tínhamos eram delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Essa é uma das questões. Aqui no interior ainda nós não temos. Mas, se você se achar ofendido de alguma forma, faça o print e faça o boletim de ocorrência físico ou pela delegacia virtual, que a delegacia física vai te chamar para fazer a representação e a partir dali eles impulsionam o procedimento, o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é uma ação criminal, é uma penalidade criminal, ou dentro do direito penal, se for mais técnico. Porém, com esse mesmo print, você pode ingressar com uma ação de indenização na área civil. E uma penalidade não tem nenhuma coligação com a outra. Desde que você prove que a pessoa cometeu o ato ilícito, o crime, você tem direito à indenização. E você também tem direito a impulsionar um processo crime contra ela para que ela responda na justiça e de preferência perca a primariedade, porque no segundo momento que ela cometer alguma coisa desse gênero ou participar de algum outro ilícito, inclusive ela pode ser presa. Tá? E, doutor, vamos falar sobre arquivamento, né? A pessoa cometeu tal crime, né? Fez uma burrada, uma loucura aí, e aí 10, 15 anos se passaram, né? Tá. Ela pode ser presa ainda ou não? Não. Como que funciona isso sobre arquivamento? Porque eu sou muito leigo, né? Leiguíssimo. Então, como que funciona sobre o arquivamento no Brasil? Além do arquivamento, você tem o que nós chamamos de prescrição e decadência. O que é isso? A decadência é a perca do seu direito material. E a prescrição é a perca do direito processual. Quer dizer o seguinte, hipoteticamente você foi ofendido e não o fez no prazo, vamos chutar um prazo menor de 2 anos, 3 anos, 5 anos, você guardou o print e não foi atrás. Daqui a 4 anos, eu vou atrás agora. O tempo que você tinha para reclamar já passou. Esse é um ponto, tá? Decadência.
A prescrição é quando eu faço o boletim de ocorrência, mas o processo demora tanto que quando sai a sentença do processo, em razão do crime que ele cometeu e o prazo da sentença, prescreveu a punição. O arquivamento, e aí a gente pode entender o arquivamento no caso administrativo, pode acontecer quando eu faço um boletim de ocorrência, e o boletim de ocorrência, normalmente a delegacia física, ela te chama para você fazer o que nós chamamos de representação criminal. E aí o boletim de ocorrência começa a ter um andamento. Ponto. E é bom a gente fazer aqui um parênteses, Sandrinho, porque há um problema no poder público que nós não temos funcionários. Tem o estigma que o funcionário público não trabalha. Isso é uma grande mentira, Sandrinho. Salvo algumas raras exceções, a maioria dos funcionários públicos mantém o poder público andando. Então, por exemplo, você vai numa delegacia, vou dar aqui o exemplo de São José do Rio Preto, meu escritório é próximo ao Plaza, no edifício Totalité, assim, um dos plantões é na Brasilusa. Quando eu vou à delegacia, eu tenho 2 funcionários. E não é porque eles não estão trabalhando, é porque não tem funcionário. Então, alguma coisa, se tivesse ali mais material humano para ajudar, andaria mais rápido. Com menos profissionais, demora mais. Então, quando você é notificado a comparecer à delegacia para fazer a representação criminal daquilo que você fez o boletim de ocorrência ou fez o boletim de ocorrência na internet e você não vai, atrapalha a ordem de serviço daquele funcionário de forma muito grande. Tanto que a próxima vez que você vai ser chamado é daqui a 20 dias, 15 dias. Então, Rui Barbosa falava lá atrás que o direito não socorre quem dorme. Então, se você quer correr atrás do seu direito, você tem que estar atento a usar. Com certeza. E ajudar o poder público, com esse material humano que ele tem, que é pouco, a tentar ser mais produtivo, mais rápido nas suas tomadas de decisão. Então, se você fez isso, boletim de ocorrência, ou fisicamente, ou delegacia virtual, e quando chamado a fazer a representação criminal, que normalmente talvez você já ouviu e falou assim, eu fui na delegacia, ele falou que eu tenho 6 meses para representar. E você não representou em 6 meses, o boletim de ocorrência vai ser arquivado. O processo dentro da delegacia vai ser arquivado. Tá? Ou o arquivamento acontece quando você ingressa com uma ação em juízo, lá no fórum, e não dá andamento nela por um período de 1 ano. Você recebeu citações, intimações do poder público, falando, Sandrinho, faça tal coisa, Sandrinho, faça tal coisa. E aí você não fez. Tá? Eu estou falando Sandrinho, mas quem recebe é o advogado, só para ficar claro. E aí você não fez, não forneceu documentos para o advogado não te falou, e o processo ficou ali parado por mais de 1 ano. Esse processo também pode ser arquivado. Entendi. Aí não sabendo só o arquivamento, Esse né? é o arquivamento. E ó, o direito tem muitas áreas de atuação, né? Como vou saber em qual área seguir? Né? Como você disse, 5 anos, né? Então eu tô ali estudando, né? Tô ali conhecendo amigos de trabalho, referências nesse universo de advocacia, de direitos, enfim. E aí eu penso, eu repenso, eu penso novamente, mas qual área do direito eu vou seguir? Porque muitos alunos, né, que fazem direito se perguntam isso, né? Excelente pergunta, Sandrinho. O que acontece, ó? Quando nós estamos aos bancos da faculdade, a nossa noção de direito muda muito. Tudo aquilo que eu imaginava de direito, que eu ouvi no bar, que a vizinha contou, que o meu parente ganhou um processo igual, que são todas as coisas que nós ouvimos no dia a dia. Isso tem que morrer na sua cabeça. A sua noção de direito, dali para frente, quando você adentra os bancos da academia, da faculdade, elas são técnicas. Elas não podem ser mais de senso comum. Dito isso, eu vou conhecer de forma técnica a maioria das matérias que o direito embarca. A maioria delas, direito penal, direito civil, direito processual civil, direito ambiental, trabalhista, e aí a gente vai internacional, administrativo, eleitoral, financeiro, e a gente vai para um mundo muito grande. Além do direito que você gosta, eu falo para os meus alunos que eles têm que tomar um pouco de cuidado, porque além de gostar, a gente tem que saber onde nós estamos. Qual é o meio que você está localizado? O seu meio é um meio mais empresarial? O seu meio é um meio mais direito de família? Porque quando nós terminamos a faculdade, Sandrinho, quando eu terminei a faculdade, olha que maluquice isso, eu rezava pro meu vizinho brigar. Falei, rapaz, esse povo podia dar uma separadinha, né? Tá tanto tempo junto, por que não separa? Porque eu tenho um processo para fazer, né?
Ah, a bicicleta do cara caiu. Não, o carro encostou na bicicleta, vamos fazer um processo contra ele. A gente fica procurando ações onde possa ter um processo. Tá? Então, além da área que eu gosto, e a área que eu gosto é importante, eu acho muito importante o aluno ficar atento às oportunidades que aparecem. Se você pegar cidades menores, Embaúba, Altair, Guaraci, a cidade gravita em torno dos cargos da prefeitura, porque é a prefeitura que emprega a maioria da população. Se você pegar uma cidade onde há um polo industrial desenvolvido, é importante que eu faça uma especialização em direito empresarial, em direito trabalhista voltado ao empresário ou ao empregado. É importante que eu tenha noções de onde eu estou localizado. Ah, o meu polo é industrial, o meu polo é mais rural. Não, aqui a cidade é pequena, não tem indústria, o pessoal do sítio não tem noção, não contrata normalmente, é uma agricultura mais de subsistência, mais familiar. Não, então talvez a prefeitura seja um caminho. Então, acho que a principal preocupação, Sandrinho, é a gente saber onde está situado, sabe? Com É esse o certeza. problema. E sempre estar aberto às oportunidades. Com certeza. Eu comecei advogando, como exemplo aqui ilustrativo, na política. Na política. Na política. Eu trabalhei há muito tempo atrás na política. Eu trabalhei para o poder público de diferentes formas, em diferentes áreas, sobre diferentes situações. Mas a política me abriu o mundo de direito e me abriu o que hoje vocês chamam de network. E a gente, na minha época, chamava de relacionamento. Então, em razão do quanto eu trabalhei na política e o quão comprometido eu era, outras pessoas me chamaram para trabalhar em outros escritórios e com isso a gente vai desenhando o que nós queremos como área. Então, isso é importante. Com certeza. E ó, qual preparador estaria para atuar na área após me formar em direito? Eu vou estar bem preparado, né? Eu vou ser um ótimo, um excelente profissional, né? É o primeiro caso que eu vou pegar, né? Eu vou tremer na base. Então, assim, o psicológico também conta muito, né? Ele auxilia muito. Você se lembra qual foi a sua primeira causa? Lembro sim. Foi uma defesa oral no STJ em Brasília. Como foi pra você? Covil dos lobos, literalmente. Me jogaram onde estavam os lobos. Mas o que acontece, Andrinho? Quando eu comecei, eu era mais jovem, bem jovem, para ajudar. E quando você é mais jovem nessa área de pessoas mais velhas, mais conservadoras, mais sérias, você precisa se destacar de alguma forma. E aí o conhecimento era a forma que eu tinha para me destacar. Obrigado. E eu acabei, sempre que eu vou para um caso, ou sempre que eu vou para qualquer coisa do direito, eu estudo. Ontem eu fui dar aula de obrigações, que é uma aula que eu devo dar uns 10 anos, 12. Eu estudei antes para dar a aula. Para que isso? Para que a hora que eu chegar na frente dos meus alunos, a hora que eu chegar na frente do juiz, eu saiba do que eu estou falando e entenda as variações do que ele pode me falar. E esteja preparado para dar uma resposta para ele. Mas é normal nós tremermos na base. É normal a gente fazer uma audiência e às vezes o juiz, um pouco indelicado, começa a fazer uma série de pressões. Eu já cheguei em audiências que o juiz olhou para mim e falou: doutor, se o senhor não fizer um acordo, eu vou ter que julgar. Foi excelência. Eu, excelente, então o senhor julga. Se eu não gostar, eu recorro. No tribunal tem 3 ao invés de 1. E aí a gente começa. Só que esse não é o tipo de comportamento que nós deveríamos ter no judiciário. Porque o que é necessário que a gente venha lembrar, Sandrinho, que esse mesmo colega que saiu da faculdade e vai começar a advogar, ele tem que proteger o cliente dele. Ele recebeu um ser humano no escritório dele, ele tem que acolher essa pessoa, tratar do caso dela com atenção e dignidade, porque ela já está no momento de fragilidade. Então, quando nós formos para a audiência, e isso é o que eu falo para todos os colegas, independente do Ministério Público, juiz, professor, aluno, advogado, nós devemos promover um ambiente de pacificação. Nós, advogados, não somos partes do processo, nós somos advogados. Nós não podemos assumir a condição de parte e querer ficar agredindo a outra parte, no tocante a palavras, a condição, a altura da voz. Isso não pode acontecer. E se acontecer, você como advogado não pode deixar o seu cliente passar por isso. Mas todos nós trememos, em qualquer momento, tá? Mas terminando a faculdade, passando na prova da OAB, porque se você só terminar a faculdade e não passar na prova da OAB, você é bacharel. Isso te qualifica a algumas ações no mundo de direito, mas não te dá a condição de advogar. Para que você possa advogar, você tem que passar na prova da OAB e estar regularmente inscrito nos quadros de sócios da OAB.
Sendo isso, você vai ter o número de OAB, tudo isso certinho, aí você vai poder advogar. Nesse momento, provavelmente você não está preparado. Sair da faculdade, vou começar agora. É difícil estarmos preparados. Porque a faculdade, ela te dá noções acadêmicas. A adequação dessas noções acadêmicas ao caso prático demanda da sua sensibilidade. E essa sensibilidade, ela vai melhorando com o tempo. No meu primeiro caso, eu não vou ser tão efetivo. Tá? Mas você pode ligar para os seus professores, procurar outros profissionais, dar um Google e aí você ir construindo um caso. Esse é o ponto. A advocacia de primeira instância, que é esta que nós fazemos aqui em Mirassol, em São José do Rio Preto, em Votuporanga, Olímpia, eu brinco que qualquer macaco de repetição faz. Porque a condição técnica ainda não é tão grande. Por isso que você está pronto para advogar. Mas se essa sua ação aqui de São José do Rio Preto, da região, ela tiver que subir para São Paulo, para o Tribunal de Justiça, precisa de um pouco mais de técnica. E aí é necessário a gente entender. Tá? Eu falo para os alunos, eu sou coordenador do curso de Direito na cidade de Penápolis. Então eu sempre cobro dos meus professores que os alunos gostam na faculdade de Direito Penal. Eles ficam apaixonados por Direito Penal. É maravilhoso o direito penal. Eu dou aula de direito civil, então nós temos ali uma nesga com o professor de penal, né? Ele dá um bis, a gente dá um bombom para o aluno para tentar agradar os alunos. Mas o que eu brinco é, por mais que você goste de uma matéria ou outra, você tem que casar com o direito processual. Com certeza. Tá? O direito processual é a receita do bolo de como você vai conseguir o seu direito. Se eu falar aqui para você, Sandrinho, meu carro está lá embaixo, regularmente estacionado, e bateram nele. Não passa na sua cabeça que quem bateu tem que me reparar? Sim. É comum, todo mundo pensa isso. Mas você sabe qual é o meio pelo qual eu vou ser reparado? Qual é o processo? Qual é a forma? Qual é a receita de bolo que eu tenho que seguir para conseguir a minha reparação? Olha, interessante, né? E aí, quando você pensa que eu devo ser reparado, para nós da academia é o que nós chamamos de direito material. Mas quando eu pergunto para você qual é a forma que eu devo ser reparado e você fica um pouco mais pensativo, porque não é a sua área, nós chamamos de direito processual. A partir do direito processual que eu consigo efetivar o meu direito material. Então, se eu não tiver qual é esse caminho, qual é essa receita de bolo, eu nunca vou conseguir receber. Eu posso. Hoje eu estou com o carro do escritório. Então, se baterem nele, o conserto vai ficar abaixo de 50 mil, porque ele vale 50 mil. E são pequenas causas ou não? Pode ser. Mas esse... Aí você recebe um pouco mais rápido. Isso. Como se fosse uma mala que extraviou, vamos supor. Tem várias coisas nessa mala e você precisa, como o carro você precisa usar também. Isso mesmo. Então entra em pequenas causas. O juizado especial civil, que é pequenas causas, você vai poder cobrar coisas até 40 salários mínimos. Aí se a gente calcular hoje R$ 1.400, mais ou menos, então a gente está falando aí de R$ 48.000 de reparação. Mas se o seu problema for maior que R$ 48.000, você tem que ir para a justiça comum. Aí não dá mais para fazer no juizado especial civil, que é o de pequenas causas. Entendi. E ele é mais rápido porque a lei que regula o juizado especial civil, ela tem menos atos. Então eu tenho uma peça de entrada, a pessoa tem uma defesa, e isso vai ficando mais fácil. Daí o juiz já vai julgar. No procedimento comum, eu tenho uma sequência de atos que eu tenho que seguir que são mais demorados, porque as causas são consideradas mais complexas em razão dos valores. Mas é o procedimento, sim. Eu posso cobrar no JEC, eu posso cobrar no juizado comum. E aí eu vou escolher qual é o caminho que eu quero para ser reparado no meu direito. Entendi. E muitas pessoas se perguntam naquilo que o doutor falou no começo do programa, né? O profissional de direito dá dinheiro? Dá sim. Graças a Deus. Então, assim, vamos supor, para você ter uma vida estável, né? É uma casa boa, um carro bom, né? Querer comer aquilo que você bem quer, você entendeu? Não passar vontade. Você precisa pegar bastante causas por mês? Como que funciona um salário de um advogado? Nós temos a cultura, e é uma cultura que esse professor que vos fala briga muito contra, que é o processo, o advogado vai receber quando o processo terminar. Nós chamamos de cota litis, ou participação no resultado. Mas pensa comigo, ó. Você, Sandrinho, hipoteticamente bateram no seu carro, para a gente aproveitar o exemplo anterior. E aí você procurou o meu escritório para nós cobrarmos.
E aí seu carro é uma Land Rover e o conserto ficou na casa dos R$200 mil. Ótimo. Eu, como advogado, vou falar para você, Sandrinho, eu te cobro hipoteticamente 8% do valor econômico do processo, R$200 mil. Tá, você me paga 16 mil. É cultural da nossa região que o advogado receba ao final. Só que esse processo, caso outra pessoa não queira resolver rapidamente, pode levar até 2 anos em razão do valor. 4 anos se subir para o tribunal. Se eu pegar o processo para receber só no final, talvez no final eu já não esteja mais com o escritório aberto. Então nós precisamos dimensionar, de preferência pela tabela da OAB, ou dimensionar acordo. Olha, Sandrinho, o valor é de 200, me dá uma entrada de 5 para manter a minha estrutura até esse processo andar. Lá no final você me dá um restante. Não tem nenhum problema. Isso vai ajudando. Como que nós dimensionamos lá no escritório, Sandrinho, para você ter uma referência e os colegas também terem um exemplo? Tudo no meu escritório começa em R$ 2.400. O valor mínimo de cobrança no meu escritório é R$ 2.400. Ah, o que, Júlio? Qualquer coisa é R$ 2.400. A largada é R$ 2.400. Ah, Júlio, eu comprei um chuveiro. O chuveiro deu problema, eu quero entrar com uma ação contra eles. Falei, tá bom, quanto custa o chuveiro? Ah, R$300. Você acha que compensa pagar 2.400 para a gente cobrar 300? Então aí a gente já faz um crivo de seleção do cliente, tá? Eu já tive casos, em razão de uma porta sanfonada de R$ 86, o cliente gastar comigo uma fortuna de honorários. Mas ele queria fazer o processo, não que ele precisava fazer o processo. Menino. Então dito isso, eu tenho um valor de largada. Aí nós começamos a cobrar com base no grau de dificuldade, no tempo que eu tenho para fazer o ato e na estimativa de duração do processo. É isso que nós fazemos lá. Então, em média, a gente cobra entre 8% e 24% do valor econômico envolvido. Entendi, tá? entendi. Não é tão barato. O que nós defendemos? Eu trabalho para empresas e famílias. Estas empresas e famílias, elas me pagam por mês. O que nós chamamos de advocacia de partido, né? Advocacia patronal. Eles me pagam um valor por mês. E em razão da troca desse valor, eles têm um número de processos que eu posso fazer por ano para eles. Então, ao ano, eles me pagam 13 parcelas. Da mesma forma que eu pago o 13º, eu também cobro deles. Eles me pagando esses valores, eles têm direito comigo a X processos no ano. E aí ele não vai me pagar o processo. Ele vai lá e fala, Júlio, eu quero tal processo. E aí nós desenvolvemos para ele o processo. Nossa, simples assim. Olha, eu não sabia disso não. O que nós limitamos é o número de processos. Mas as consultas, por exemplo, se ele quiser me ligar todo dia, e tem gente que faz isso, me liga 3 vezes por dia, ele pode. Porque as consultas, que é perguntas e respostas, é ilimitado. A parte da assessoria, que são os processos, aí nós limitamos ao valor de honorários mensais. Entendi. Tá? Então, assim, dá dinheiro. Às vezes, pela porta do seu escritório te entra um carro, uma casa, te entra algo significativo. Tá? Na média, e tem mês também que não entra nada, tá, Sandrinho? Tem mês que você vai pegar do mês que você ganhou mais e colocar no mês que você não ganhou. Quem é profissional autônomo, quem é liberal, quem é profissional liberal, melhor, quem não é empregado e não tem salário fixo, ele não tem um salário por mês, ele tem uma média. Então você tem que chegar no final do ano, eu fiz aqui 12 meses, legal, fiz 120 mil para a conta ficar redonda, então eu ganhei 10 por mês. Mas teve 2 meses ali que eu não ganhei R$1. Tudo bem, mas nos outros você ganhou mais para compensar esse. Então a gente tem que ter o discernimento, tem que ser empreendedor, tem que ter uma veia de empresário. Entra já a ADM, né? Administração, Sim, administração, né? Você saber, tipo assim, administrar realmente o seu financeiro, né, doutor? Nós precisamos administrar o financeiro até nas questões pessoais, né, Sandrinha? Exatamente. A gente tem que parar de gastar mais do que a gente ganha, né? A conta não fecha. É a gente que não faz essa conta, né, Sandrinha? É bem isso. E teve uma pessoa um dia numa conversa informal, ela até me citou, ela até me falou assim, tudo que eu gasto, eu marco no papel. Aí eu falei assim, nossa, mas qual que é a necessidade de você marcar um fósforo, que você gastou um fósforo? Eu falei, não, marco. Eu marco tudo. Eu tenho, tipo assim, um controle de absolutamente tudo. Gente, voltando já rapidamente para poder fazer uma pergunta bafônica aqui pro doutor e a gente continuar a entrevista. Eu gostaria muito mesmo de agradecer encarecidamente, né, ao supermercado Bruno Bond. Lá você encontra qualidade, variedade e um preço surreal. Legumes, verduras, tudo fresquinho. E também, né,
a Opção Net por essa sala maravilhosa que ficou linda, né? Realmente, né? Planos assim, bafônicos, extraordinários, magníficos, para você não passar dor de cabeça. Quando se fala em Opção Net, fala em rapidez, agilidade e praticidade, né, gente? Você pode ter 5, 6, 8 pessoas aí na sua casa que não vai travar, tá bom? Vai ser algo muito rápido, tá? Então vai pra Opção Net, um abraço pro Marquinhos, pro Rafa, pra toda a equipe, tá bom? Continuando, para aqueles que pensam em advogar, é muito difícil a caminhada até conseguir abrir o seu próprio escritório. Sandrinha, aproveitando o seu comentário que as pessoas anotam as despesas, se você quiser abrir um escritório, você tem que ter dinheiro. É simples. Simples assim. É, simples assim. Se você não tiver nenhuma reserva, você não tem como abrir um escritório. Ah, Júlia, está sendo muito cruel. Primeiro que a prefeitura vai te cobrar ISS, que é Imposto sobre Serviço. Primeiro ponto. Lá em Rio Preto, na casa dos R$1.000 por ano. Segundo, que você vai ter que pagar aluguel. Dependendo do lugar que você vai ter que pagar condomínio. Energia elétrica, internet e OAB. Se você abrir o escritório como pessoa natural, pessoa física, é só uma OAB. Se você abrir o escritório como pessoa jurídica, que é o nosso caso lá, é uma firma de advocacia, é uma empresa de advocacia, você paga a sua e a OAB do escritório, a da empresa. Porque nós temos uma OAB jurídica, que é a que responde por todos os advogados do escritório. Então, assim, se não tiver dinheiro, não abre. E a gente, por mais que eu queira exercer a minha hipocrisia diária, eu não tenho como falar outra coisa, tá? Ah, então eu quero abrir um escritório quando terminar a faculdade. Ótimo, pare de gastar. Comece a anotar todas as suas despesas. Das despesas que você anotou, veja que você pode diminuir. Ah, professor, eu só estou fazendo compra e indo para a faculdade. Ótimo, o que você pode tirar da compra? Qual é o meio que você está indo para a faculdade? Ah, estou indo de carro, vai de moto. Vai de ônibus, vai de carona. Ah, eu não tenho essas opções. Então começa a pensar em opções que te gerem economia. Uma poupança, ela é importante. Sim. Pra você, tipo assim, podendo se guardar ali mensalmente pra quando você chegar no seu 5º ano, você ter uma verba legal, bacana, pra poder investir no seu futuro. Uma reserva é sempre importante para todas as situações, Sandrinho. Com certeza. Porque às vezes, se você conseguir abrir um escritório já na hora que você saiu da faculdade, passou na OAB, por mais que hoje nós estejamos nessa onda do social, do digital, as pessoas atendendo pela internet, hoje nós podemos fazer isso. Aqui no interior, as pessoas preferem o escritório físico. Tá? Na pandemia, eu votei com os meus clientes a possibilidade de nós fecharmos a estrutura física. Eu tenho uma estrutura na cidade de São José do Rio Preto, outra estrutura na cidade de Olímpia hoje. Na época, nós tínhamos Rio Preto, Olímpia, Votuporanga, São Paulo e Marília. Aí nós queríamos diminuir isso, deixar só na cidade de Olímpia. Porque lá é uma casa, é uma estrutura maior, é uma estrutura própria, facilita a minha vida. E aí os clientes falaram que não. Esses mesmos clientes que me pagam por mês optaram em ter uma estrutura física. E se você me perguntar quantas vezes por ano ou por mês eles vão no escritório, eu te respondo que nenhuma. Menino. Mas é da cultura do local que nós tenhamos uma estrutura física. Então, se você quer montar o escritório, faça uma reserva. Ah, se você tem condição de dividir o espaço com um colega, convide um colega para montar com você. Não precisa fazer uma sociedade. O que você pegar é seu, o que ele pegar é dele. Ou se você achar que somando as forças é melhor, faça uma sociedade. É que a sociedade ela demanda de um conjunto de regras que às vezes no começo nós não temos na cabeça. Quais são as obrigações, quem tem que vir trabalhar, como é que eu vou prospectar cliente, qual que é o dinheiro que eu vou investir. Tudo isso tem um custo, né? E nós não sabemos como isso vai acontecer sem dinheiro, tá? Então, assim, a primeira regra é que tenha assim, uma reserva, ponto. Tá? Se eu não tenho reserva, não tenho como conseguir. Procure um escritório de advocacia para trabalhar para alguém. E de preferência já procure na época da faculdade para você começar como estagiário. E nesse universo de tantos e tantos e tantos advogados surgindo, né, no nosso Noroeste Paulista, no nosso estado, no nosso país, né, tem muita concorrência. Sim. Né? E como que você faz para poder ser destaque em meio a diversos advogados? Sandrinha, uma informação que é bom para os colegas é assim, primeiro que o MEC travou a abertura de novos cursos de direito já há 2 anos. Então ele proibiu a abertura de novos cursos de direito. As faculdades que estão validando os seus cursos, elas já tinham autorização deles.
Ponto. Então não vai diminuir a enxurrada de advogados para o mercado. Dos advogados que se formam, a maioria dos advogados não vão para a militância, para a advocacia. Tá? Muitas das pessoas que hoje estão na minha sala de aula, elas fazem por uma questão de desejo pessoal. Elas não tinham condição quando eram mais jovens, hoje, depois de aposentadas ou já numa outra profissão, elas querem fazer direito por uma questão de realização pessoal, de ter mais conhecimento. Tá? Então, dito isso, nós vamos cada vez mais diminuindo essa quantidade. Nós temos 2 milhões de advogados no país, melhor, 2 milhões de bacharéis no país, 1 milhão de advogados e no estado de São Paulo, 500 mil. Então nós estamos no estado mais concorrente, com maior concorrência. O que eu falaria como diferencial? Primeiro, saiba da matéria. Aquilo que você oferecer, entregue, tá? Parece até bobo isso que eu estou falando. Ah, professor, se eu vou oferecer banana, eu sei o que é banana. Mas no processo não. Eu não tenho 1 quilo de direito para te dar. Eu não tenho 1 metro de direito para te dar. Então, na hora que você chega no meu escritório, você não carrega 1 quilo de direito embora. Você não leva 1 metro de direito embora. Você não tem como quantificar ou não o meu conhecimento. Tá? Então, assim, saiba do que você está tratando. Se você não sabe, procura quem sabe. Ponto. Entregue de verdade o produto que você ofereceu para aquela pessoa. Se você vai ganhar ou não, é uma outra história. Mas você tem que entregar aquilo que você vendeu como prestação de serviço. Básico. Tá? Um outro quesito que parece bobo, que é moral, seja honesto. Não fique com o dinheiro do cliente. Saiu a liberação do dinheiro, saiu a penhora, é do cliente. Se você tiver participação, pegue a sua participação, mas explique para o cliente. Olha, nós cobramos 100, recebeu 110 em razão da atualização, eu tenho 30%, então eu tenho 33%. A senhora vai receber X, eu vou receber X. Tá tudo bem? Ótimo, toca, seja honesto. Porque a dificuldade que as pessoas falam, o advogado me roubou, o advogado pegou meu dinheiro, é culpa do advogado, o advogado perdeu o processo. E não é, tá? E eu estou falando isso para te dar uma última dica que é comunicação, Sandrinho. Comunicação. Em alguns casos, no meu escritório, as pessoas vão embora bravas. Vou te dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo. Um cliente chegou no meu escritório com uma tabela pronta, falando que ele tinha direito a cobrar 1.700.000 e alguma coisa de aluguel. Na minha cabeça passa, sensacional. 30% de 1 milhão e pouco, vai dar meio milhão, acertei o meu processo do ano. Né? Tá tranquilo aqui para mim. E aí na conversa, sem ver documento, fala, tá bom, quanto é o aluguel? Quanto é isso? Quanto é aquilo? Meu aluguel é 8 mil reais. A pessoa pagava parcial. Falei, olha, se ele paga parcial, ele paga uma parte. O senhor deixou 10 anos para vir cobrar? Ele falou, não tinha tempo e não sei o quê. Só para entender, o senhor ficou 10 anos recebendo metade do aluguel e nunca foi atrás de nada? Ele falou, tá ótimo. O senhor não tem direito a cobrar. Ele falou, o senhor tá doido? Eu falei, não. Nas questões de locação, nós só podemos cobrar os últimos 3 anos. Os demais prescreveram. Então, se o seu aluguel é 8, ele paga 4, 3 anos de 4 mil, a gente está falando aí de 150 mil. Mais a multa, os meus honorários, a gente está falando de uma ação de 200 mil. E não uma ação de 1 milhão e 700. Não, mas um outro advogado fez a conta para mim. Então, o senhor volta lá e faz ação com ele. E ele me foi indicado por um cliente mensalista que está comigo há mais de 13 anos, para você ter uma ideia, Sandrinho. Ele falou, o senhor volta aqui, por favor, deixa eu só lhe falar uma última coisa. O senhor me veio indicado por uma pessoa que é meu cliente, correto? Foi correto. E essa pessoa tem vários imóveis. Isso mesmo. Falei, eu faço o jurídico dela e da família dos imóveis. Falei, é isso mesmo, doutor. Então eu vou fazer aqui uma observação em razão da indicação. Se o senhor entrar com a ação cobrando aquilo que o senhor não tem o direito, e eu entendendo que seu imóvel deve valer na casa aí de 2 milhões, o senhor pode ficar sem o imóvel ou sem metade do imóvel. Porque quando a gente cobra uma dívida que a gente não tem direito, cobra uma dívida paga, quem está nos cobrando tem que nos indenizar. Chama repetição do indébito do direito brasileiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então por que comunicação? Não venda para a pessoa uma ilusão. E não aceite a ilusão que o cliente tem, porque ele tem uma noção de direito da rua, o que a gente chama de direito comum, que todo mundo tem. Mas não é o direito técnico. Ele tem a noção de direito, Sandrinha, se você me perdoa a comparação, no mesmo exemplo que nós falamos da batida do carro. Uma pessoa tem que te pagar. Agora, assim, como é que paga? Em que situação?
Esse é o detalhe. Então eu tenho que ter o conhecimento que eu estou vendendo, entregar o que eu estou vendendo e facilitar a comunicação. E quem chega no escritório de advocacia, ele está de alguma forma fragilizado. Ele está com algum problema. Alguém enganou ele, alguém não pagou, ou ele está se separando, ou alguém da família morreu. Então você tem que fazer esse acolhimento da forma mais humana possível e vender para ele uma realidade através do seu serviço. E você vai explicar isso para que ele saia do seu escritório entendendo que ele não vai receber a fortuna de 1 milhão e pouco que ele tinha na cabeça porque alguém fez a conta, mas que ele vai receber aquilo que de direito ele pode receber. Lembrando Rui Barbosa de novo, o direito não socorre quem dorme. Com certeza. Então sempre busque. As dicas tenha o mínimo de conhecimento possível, entregue o que você vai vender e tenha a comunicação mais clara possível. O diálogo, a comunicação realmente é tudo, né? É tudo. Para quem pensa em focar em concursos. Excelente área. É muito difícil passar? É difícil passar, porque existem Mas quando você pessoas passa estudando também, há né? 9 anos, 10 anos, né? Mas o que eu digo para o concurso? Nós já tivemos cursinho lá no escritório, é bem bacana. O concurso é uma questão que a pessoa que está prestando tem que ter muito sangue frio, Sandrinho. Mas muito sangue frio. Por quê? Porque ele vai ter que colocar o dinheiro dele, o tempo dele, a dedicação dele num negócio que ele não está vendo o resultado. Eu tenho um casal de clientes que ele estudou primeiro e passou no concurso. E ela trabalhava. E ele estudava o dia todo. E o dia todo começando às 7 horas da manhã e parando às 10 da noite. O dia todo. Enquanto isso, só a mulher trabalhava. Quando ele passou, ela parou de trabalhar e ela começou a estudar. E aí ela também passou no concurso, tá? Eles são meus clientes há 15 anos já. Então, assim, quer prestar concurso? Estude. E se você quer prestar concurso, não faça estágio no curso de advocacia em um escritório de advocacia. Não é o mundo. Tá? O escritório de advocacia não é o mundo do concurseiro. As pessoas não estudam? Não, elas estudam. Mas elas não estudam toda a matéria, elas estudam mais o caso a caso. Eu entendo da matéria de direito de família, mas me chegou aqui um inventário que tem esses 3 filhos, tem mais um filho aqui que eu sei que vai vir, e eu tô com a expectativa que vem mais 2. Então de 3 vai vir 6. Então peraí, eu vou fazer ou eu já vou pedir DNA desses aqui para a gente conseguir trabalhar? Como é que a gente vai fazer? Então lá no escritório a gente vai estudando de forma imediata o caso prático, aquilo que me é necessário. Então, se você quer fazer o concurso público, tente fazer os seus estágios na Defensoria Pública, no fórum, na delegacia, onde tem pessoas que já prestaram concurso público. Você tem que se misturar com pessoas que querem o mesmo objetivo. Claro, com certeza. Não adianta a gente ficar correndo com galinha se você quer ser águia. Né? Não vai funcionar. Leão anda com leão, né? Leão anda com leão, exatamente. Então, assim, eu quero concurso, eu vou para um lugar fazer o estágio que as pessoas fizeram concurso. Receita Federal, Justiça Federal, Fórum, Prefeitura. E aí você escolhe onde você consegue. E quando você consegue, né, a vaga do concurso ali, né, na área que você sempre sonhou, não pode te mandar embora. Ele pode. Entre aspas, pro resto da vida? Não. E por que ele pode te mandar embora? Porque muitas pessoas têm essa visão, né? Eu passei no concurso, olha, eu tô aqui, né, pro resto da vida, não posso ser mandado embora, Isso né? é maravilhoso. E popularmente falando, né, que a gente ouve aqui, ouve ali, né? Só se a pessoa fizer algo muito grave. Quando você passa no concurso, os seus primeiros 3 anos é como se fosse um teste. E aí, nesses primeiros 3 anos, você pode mandar embora, independente do que você faça, grave ou não. Se você não produziu, você pode ser mandado embora. Ponto. Passados 3 anos, você se efetivou no cargo. A sua estabilidade começa a partir do 3º ano no concurso público. Dito isso, o que nós precisamos tomar de cuidado? As prefeituras, aqui não sei o caso de Mirassol, mas em regra, as prefeituras hoje têm avaliações de desempenho. Se você não cumprir as avaliações de desempenho, pode-se abrir um processo administrativo contra você, dentro da própria prefeitura, esse processo ser julgado pelos seus pares e você ser mandado embora. E eu não preciso de uma falta grave. A falta grave é demissão sempre, sem nenhuma justificativa. E a falta grave é demissão, inclusive, no particular, e não só no concurso público. Como que funciona essa justa causa? Vamos supor, eu vou te mandar embora por justa causa, entendeu? Você sai sem direito a nada? Você sai com direito ao seu saldo de salário, você sai com direito ao proporcional de férias e 13º e 1/3 de férias. Ponto. É isso que você sai. É como se você pedisse demissão. É os mesmos direitos.
E quando, um exemplo, a família trabalha com a própria família. Isso é maravilhoso. Né? Aí tem mãe, tem pai, tem irmão, enfim, tem tudo. Eles também têm que seguir a lei tudo bonitinho, né? Registrar, tudo certinho, né? A gente tem que definir, Sandrinho, que quando eles estão na empresa, eles não são família. Eles são empresa. Entendi. E o que eu preciso pensar na empresa? O que é melhor para o CNPJ? Ah, não é porque é da minha mãe que eu não vou fazer. Não, é melhor para o CNPJ? É. E aí é uma dificuldade dos pais mandarem os filhos fazerem. Porque a hora que eu estou na empresa, e o que eu vou te falar pode chocar, é assim, eu comprei o seu horário. Aquelas 8 horas da sua vida eu comprei. Você vai fazer o que eu quero. Que eu mando, que seja dentro da sua função. Você não vai fazer coisas que não estão na sua função. Tá? Ah, você é vendedor, vai ter que lavar o banheiro. Só se a empresa for muito pequena e isso acontecer de forma consensual. Mas, em regra, não é a sua obrigação. Tá? Vendedor cuida de vendas. Ah, quem que vai lavar o banheiro? O dono, às vezes, vai lavar o banheiro porque ele não tem condição de pagar uma empregada. Mas não é a sua função. Dentro da sua função, você não faz o que você quer. Você faz o que é melhor para o CNPJ. Não adianta a gente ficar com a ilusão que eu vou trabalhar para alguém e eu que mando. Não manda, cara. Nós compramos o seu tempo. Você tem que fazer o que é melhor para o CNPJ. Você tem que obedecer. Um dos critérios do emprego é subordinação. Eu mando e você faz. O que acontece nas empresas familiares é que isso não acontece. Às vezes ele manda, o pai manda, o menino olha e fala, meu pai, ele não vê como meu chefe. É a principal dificuldade que eu tenho, Sandrinho. E quando assim, tem um funcionário, mas aí tem 4 sócios? 4, 5, 6, 8 sócios, e um quer mandar mais do que o outro. Aí a gente... Como que fica a cabeça do funcionário? É uma coisa doida isso, né? O que nós falamos lá? Lembra do exemplo dos colegas que vão começar o escritório fazendo sociedade, que tem que definir? Esses sócios teriam que definir a obrigação de cada um. Porque assim, o empresário, o CNPJ, tem que ver o que é melhor para ele. O empresário manda no funcionário, beleza. Só que assim, se eu tenho 6 sócios, eu tenho 6 ordens diferentes, eu não vou produzir nenhuma. É simples a conta. Não adianta eu querer ficar estrangulando o horário do meu funcionário, forçando o meu funcionário, sem dar condições de trabalho para ele, sem ele entender o que ele tem que fazer, porque ele vai rodar em roda do rabo. Vai ficar igual o cachorro ali dando de roda. Não funciona, não é essa a questão. Então, os proprietários devem separar as suas obrigações e quem vai dar ordem para quem. E em qual momento acontece? Se não tem uma organização estrutural dentro da empresa, o funcionário não produz nada. E aí logo essa empresa fecha. É sobre isso, né? E quanto tempo depois de formado eu consigo me estabilizar financeiramente na profissão? Maluquice isso. A nossa estimativa é depois de 10 anos. 10 aninhos. 10 aninhos. Aí você consegue ter... Você consegue jogar, tá num padrão um pouco diferente. E nesses 5 anos, o que eu mais aprendo na faculdade? Tudo. De Você tudo um aprende pouco. direito. Então aí, no caso, vamos supor, 3 meses a gente fala de uma coisa, 6 meses a gente fala de outra. Cada semestre. Cada semestre. Cada 6 meses. Isso, eu divido por matérias. E aí, então, hipoteticamente, eu tenho lá um terceiro semestre, eles estão tendo obrigações, direito penal 1, direito processual, direito do trabalho. A cada 6 meses eu tenho um conjunto de matérias que vai me esclarecer um dos ramos do direito. E no curso de direito, você precisa ler muito? Obrigatoriamente. Se Lê você vai para o bastante. direito, você tem que ler bastante, mesmo depois do curso de direito. E assim, em quanto tempo um aluno de direito já fala fluentemente? O direito? O juriciês, assim, entre aspas, né? A pessoa tá ali, você entendeu? Estudando, lendo, entendeu? Mas a pessoa não tem aptidão ainda, né? Sim. Igual o doutor tem, de chegar, de se comunicar. A pessoa, ela é inteligente, né? Ela tem a sabedoria em si, mas ela não sabe ainda articular. Sim. Ela não trouxe aquela oratória fenomenal, mas ela tem um talento. Então, com quanto tempo eu vou desenvolvendo isso? Sandrinho, vamos fazer aqui só um gancho. Ontem, nós não contratamos um profissional porque ele falou que não lia. Só para você ter uma ideia do quão importante é a leitura. Tá? O candidato disse que após fazer a prova da OAB, que ele foi recentemente aprovado, ele parou de estudar porque ele já tinha estudado demais. Isso numa entrevista de emprego. Menino. E aí eu olhei pra cara do Luiz, que é um dos meus sócios, e falei, termina aí, tá? Você não vai contratar, né? Eu falei, não.
É porque conhecimento nunca é demais, né? E conhecimento ninguém toma, né? Exatamente, é sobre isso, né? Consegue Tem como você tirar seu óculos, né? Você, enfim, jogar algo em alguém, fazer o que você bem entender. Mas o conhecimento... Não. Teve um senhor um dia que me comentou, nossa, achei super legal isso dele, né? Não tá mais aqui entre nós, mas, nossa, ele me comentou uma coisa que me chocou. Ele falou assim, Sandrinho, eu tenho 91 anos, desse jeito, olha só a mentalidade do senhor. 91 anos, e até hoje eu tenho que aprender coisas que eu não sei. Diariamente, Sandrinho, concordo com ele. Você entendeu? Então, assim, é coisa arrepiante, que a vida realmente é uma faculdade. E a gente precisa entender, Sandrinho, que a gente não estuda para ser alguém. A gente estuda para mudar as coisas. Com certeza, tá? Com certeza. Se eu pegar... Vamos pegar a estrutura da minha faculdade, eu sou o coordenador. O meu cargo é o cargo maior dentro da instituição. Tá ótimo. O senhor José é o senhor que olha os carros. A minha diferença para o senhor José é que eu tenho mais informações que ele em algum sentido. Então, dentro do direito, eu tenho mais informação que o senhor José, porque o senhor José não foi para a faculdade. Mas eu não sou melhor ser humano do que ele. Eu sou um ser humano tanto quanto ele. Então, eu não posso fazer do estudo uma diferenciação de pessoas. Eu não posso discriminar o outro porque ele não estudou. Então, estando feita a opção de estar no curso de Direito, parabéns. Ótimo, agora você tem que estudar para sempre. Sem exceção. Tá? O senhor estuda até hoje? Estudo. Estudo até hoje com dicionário, Sandrinho. Olha que maluquice isso que eu estou te falando. Eu já domino boa parte do juridiquês, do qual eu particularmente brigo contra, que eu falo que a comunicação, em razão do que nós temos que fazer, ela tem que ser simples e objetiva. Quando eu pego um documento no meu escritório para fazer as correções, eu diminuo ele provavelmente de 13 páginas para 4. Eu diminuo 2/3 do documento, sem exceção. Por quê? Quando eu tenho que repetir muitas vezes a mesma coisa, é porque talvez eu não tenha aquele direito. Quando eu não sei explicar o que eu quero, é porque talvez eu não saiba o que eu quero. Eu não saiba a matéria. E a pessoa que está do outro lado, vamos imaginar a situação do juiz? É um juiz para uma vara, que tem um montão de gente que trabalha lá com ele. E aí ele tem uma média aqui na cidade de 2.000 processos, no mínimo. Tá bom. Você acha que ele vai ler as suas 18 páginas? Você acha que não é mais fácil para ele ler 4, de forma objetiva, contando a mesma coisa? Não, doutor, é perigoso ficar alguma coisa fora. Não, não é. É poder de síntese. Tá? Então, assim, leitura é obrigatória em qualquer momento da sua vida se você for para o mundo do direito, ponto. Não é a leitura que vai te fazer melhor que um outro ser humano, ponto. Você está advogado, não que você é advogado, né? Porque antes você é um ser humano, só para ficar claro isso. No tocante ao juridiquês, na minha opinião, não tem um tempo, tá, Sandrinho? Porque eu tenho alunos, e eu brinco que os meus alunos eles já são desembargadores, sabe? Que é juiz aqui na primeira instância e desembargador na segunda. Brincar, eles são ministros, sabe? Assim, coisa maravilhosa. Eles são os donos da razão. Dia desses, nós estávamos na sala de aula e um dos meus alunos me fez uma contraposição sobre uma matéria da qual eu escrevo, por sinal. Professor, mas eu acho isso, isso e isso. Eu falei, que bom, esse é um pensamento que já foi superado em razão dessa doutrina, blá, 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 blá. Ele falou, mas bacana, por que você acha isso? Eu falei, como assim? Me explica por qual motivo e quais são os seus fundamentos que você chegou nessa opinião. E quando você olha para esse professor que vos fala, eu tenho atrás de mim tempo, títulos, livros, artigos que me deixam me dar uma opinião. Agora eu estou te vendo num banco de faculdade, então eu entendo que você tem um pouquinho menos de conhecimento. Entendendo isso, eu preciso saber de onde você tirou a sua fonte de informação. E não é para a gente fazer esse contraponto, é para que você evite, lá na frente, no mercado de trabalho, citar uma fonte de informação como esta ultrapassada. E aí lá, que a gente não está construindo esse caráter acadêmico, construindo conhecimento, a gente vai estar trabalhando por honorários, você tem um prejuízo. E ele fala, eu peguei esse artigo, professor. Que bom que o senhor perguntou. Foi ótimo, vamos ver o artigo. E aí ele me trouxe o artigo. Falei, alguém está com o telefone? Aí todo mundo está com o telefone, né? Eles só deixam embaixo da carteira porque eu proíbo o uso do telefone na minha aula. Da mesma forma que eu proíbo ir de chinelo para minha aula. Uhum. Não tem aula. Tá? Você escolheu um curso formal, então você tem que ser formal, tem que ter a cara do curso. E aí, a hora que nós fomos pesquisar a fonte do artigo dele, era um outro aluno, que também citava uma fonte já ultrapassada. Então, é necessário a gente entender o que a gente está fazendo.
Por que esse exemplo? Para que a gente obtenha esse juridiquês, é o tempo. E o quanto a gente dedica dentro desse tempo à leitura. Eu dediquei o começo da minha carreira à leitura. Uma das minhas defesas eu fiz em latim, que não tem mais uma necessidade. Quando eu vou me comunicar com o cliente, não adianta eu falar com ele dentro do meu juridiquês. Não vai resolver. Eu posso falar para o meu cliente que ele tem, de forma imediata, a obrigação de pagar e de forma imediata o dever de pagar. E aí ele vai ficar... Fala, professor, a gente está falando de quê? Falando para o senhor pagar a dívida. Foi esse monte de palavra antes. Então a gente tem essa dificuldade, Sandrinho. Eu defendo, não só na sala de aula, mas também no judiciário, que nós tenhamos uma comunicação mais clara. Da mesma forma que eu e o outro profissional entenda, os clientes também entendam o que está escrito. Com certeza. Para eles não alegarem que assinaram alguma coisa que eles não entenderam. E ó, doutor, destaque 3 habilidades em que você considera essenciais para manter, né, em qualquer área do direito, para poder manter qualquer pessoa na área do direito. Sandrinho, lá no nosso escritório, a gente acaba separando um pouco. Então, assim, lá no nosso escritório nós temos uma pessoa que é combativa, tá? Para que serve essa pessoa que é mais combativa? Para as questões de audiência, de judiciário, de negociações, de tratativas, ela é mais combativa. Mas nós temos lá também uma pessoa que nós chamamos que é um advogado de bancada. Ele é um advogado técnico, igual o exemplo que você deu há pouco, mas ele ainda não se expressa, ele não tem a coragem, mas ele é técnico. E ele trabalha super bem, só que ele não tem coragem de falar por algum motivo pessoal, ou porque não domina o vocabulário, ou porque não quer, ou porque ele não treinou isso na vida. E aí a gente usa esse advogado na bancada, conhecimento, técnica. E nós temos um tipo de advogado que ele é mais comercial. Então, às vezes, é um advogado que fala com o cliente, que entende o problema do cliente, que consegue decifrar o que o cliente está falando, pedir documento, acompanhar. É um advogado que não fica só dentro do escritório, ele vai até a empresa, ele não se incomoda de o documento não chegar até ele ir até o documento. Tá? Então, eu falaria que você precisaria de 3 qualidades. Ser um tanto quanto comercial, ser extremamente técnico e sempre combativo. Essas seriam as melhores qualidades. E ó, qual conselho, né, que você dá para quem quer seguir a carreira no direito? Qual seria esse conselho, né? Comece. Oh, gente, ele é direto mesmo. Comece. É Não há um tempo melhor, não há um período melhor, não há uma situação financeira melhor, não há um conjunto de conhecimentos melhor. Comece. Seja honesto. E assim, você já viu casos de pessoa talentosíssimas, com potencial incrível, que concluiu, né, a faculdade de Direito e que não trabalha mais na área? Já, muitos casos. E por que isso acontece? Falta de comunicação, ou não é combativo. No direito eu não posso ser só conhecedor. Pensa assim, eu estou no escritório que tem 156 salas. Uhum. Tá convidado a tomar um café lá. Claro, com certeza. Se você trombar na coluna de um dos prédios desse meu escritório, onde o escritório tá, é perigoso cair na sua cabeça uma meia dúzia de advogado. Pensa. Então, assim, às vezes o cara era ótimo aluno, excepcional, era muito bom, mas foi para o mercado de trabalho e ele não tinha uma reserva para montar um escritório. Às vezes ele não teve a humildade de procurar um emprego como empregado. Às vezes ele não fez o concurso. E as coisas não acontecem para quem fica parado. Eu preciso ter ação. E ter a sensibilidade, ou a iluminação, ou o que você acreditar, para entender que algumas coisas ao longo do caminho vão acontecendo como resposta de um ser superior, como resposta do meu esforço, mas vão acontecendo. Agora, você parado, como é que as pessoas vão saber que você existe? É isso. Tá? Se eu hoje não viesse aqui, eu não teria a oportunidade de saber que os seus ouvintes, os seus telespectadores, me conhecem. Eles não saberiam que o Júlio existe. Se você não tivesse me dado a oportunidade para consolidar a minha imagem como profissional do direito, nenhuma dessas pessoas que te assiste saberiam que eu existo. Brilhante. Famoso network, né? O então, relacionamento. Nós precisamos começar. Quando eu começo, eu vou entendendo um pouco melhor o mercado e com isso eu vou adaptando as minhas ações. Uhum. Comece. Daqui a uma semana, replaneje. Mude as ações.
Faça de forma constante. Mas se você não fizer nada, não vai acontecer. Na minha profissão, doutor, né, eu me cobro muito, muito, muito mesmo, né? Como influenciador, como comunicador, como repórter, como apresentador. E, assim, eu preciso levar resultado para algumas empresas. Eu já tive um começo, né? Tô aí há 11 anos na internet. E, assim, a pergunta que eu queria poder fazer para você é o seguinte. A pessoa começa com o direito em si, né? Ela começa já a trabalhar com isso, e aí ela perde a primeira causa. E se torna algo meio frustrante, né? Então, como que a gente deve trabalhar isso no nosso psicológico, né? Na nossa sociedade, na nossa profissão? Porque pode acontecer de você perder a causa, né? E tem muitas pessoas que acabam um pouco Trazendo para si. Exatamente, entristecendo, Com né? aquilo. A pessoa, tipo assim, fica um pouco magoada, chateada com esse ocorrido, né? Então, qual conselho você dá para esse tipo de pessoa que começou e que já perdeu a primeira causa, por exemplo? Sandrinho, se você me permite, eu queria fazer aqui uma parte fora da pergunta. No tocante ao que você comentou sobre os resultados que você tem que entregar para os seus patrocinadores, digamos assim. Nós precisamos, em alguns momentos, e isso serve para a vida do advogado, separar quais são as publicidades que nós fazemos para fortalecimento da marca e quais são as publicidades que nós fazemos para venda efetiva. Então aqui não é uma publicidade direta, mas indireta, e eu estou fortalecendo a minha marca. Os seus telespectadores, os seus ouvintes, os seus seguidores vão saber que o Júlio existe a partir daqui. Então sempre você entrega algum tipo de resultado. O que precisa melhorar na cabeça do empresário é ele entender qual resultado ele quer primeiro. Não, estou fazendo a propaganda porque eu quero vender essa caneca. Tá ótimo, então a propaganda tem que ser mais agressiva, com um preço menor que o preço do mercado, com informações mais diretas de pagamento. Não, eu estou fazendo a propaganda porque as pessoas precisam saber que eu existo, porque senão elas não vão vir aqui. Ah, ótimo. As pessoas não sabem que eu existo? Não. Se você reparar o caminho que você faz diariamente e fazê-lo com menos velocidade, você vai perceber que existem comércios ali que você nunca reparou. É verdade. Hoje eu moro no centro, meu escritório é próximo ao Plaza, eu ando 2 quilômetros. Antes eu morava próximo à represa e andava 8 quilômetros. Então eu quero andar menos. Nesse trajeto de 2 quilômetros, às sextas-feiras eu vou de moto. Eu me permito trabalhar de moto às sextas-feiras, porque eu não atendo o público nas sextas-feiras. Então eu vou com uma roupa menos formal, eu faço a parte administrativa, pagamento, acompanhamento, essas questões. E quando eu estou de moto, eu estou mais devagar. Né? Porque eu sou bem coxinha para andar de moto, não sei nada. Então eu olho comércios que eu passo por aquele caminho há 15 anos, que o escritório tem 16 anos ali, e eu nunca reparei. Então nós precisamos entender que algumas ações de publicidade, de propaganda, de marketing, são para saber que nós existimos, para as pessoas saberem que o estabelecimento comercial existe, que o profissional Júlio existe. E quando eu vou fazer uma proposta mais agressiva de venda, aí ela tem que ser agressiva. Meu produto é esse, o valor é esse, e aí eu faço uma cross-mídia. Ele anuncia aqui, faz um jornal, faz uma panfletagem, faz a rádio, faz várias ações ao mesmo tempo, tá? É só para desmistificar, falei isso esses dias no programa do Ivan Silva da IBTV. É maravilhoso, Ivan. Foi, Júlio, as pessoas reclamam do resultado. Falei, Ivan, elas têm resultado. Eu, particularmente, não saberia do anunciante X se não fosse aqui. E eu comprei um produto lá de R$5.000. Não era uma propaganda de venda, era uma propaganda de fortalecimento da marca. Você já ouviu falar de Mercedes? De BMW? Já, claro. Audi? Já. Land Rover? Já. Já. Você tem algum desses carros? Não tenho ainda. Ainda. Mas se alguém te falar hipoteticamente de uma Mercedes, você tem uma ideia do que é, não tem? Sim, claro. Ótimo. Estas empresas fazem muito isso que eu estou te falando. Elas investem em material publicitário só para informar que elas existem. Eu falo, bacana. Olha, a GLB agora o painel é digital. Eu vou comprar? Não. Mas talvez alguém que eu esteja perto vá comprar. E quando ele falar do carro, eu também sei do que ele está falando. Por isso que se chama fortalecimento da marca. Mesmo que eu não tenha uma venda direta, o meio do meu cliente vai saber que a minha marca existe. Isso ajuda muito. Ajuda muito, com então certeza. Nós precisamos investir em propaganda de qualquer forma. E constância sempre, né? Não é o meio de propaganda, é a vida de propaganda.
Olha, gostei. Exemplo, Coca-Cola. Filosofia, com certeza. A Coca-Cola. Que alto se vende, né? É um exemplo assim, nossa, nítido mesmo. Coca-Cola, ela investe 40% do faturamento. Falaram um dia sobre essa marca, sobre a Coca. E eu achei muito interessante mesmo, doutor. Muito interessante. Porque assim, ela auto se vende. Sim. Mas ela também faz propaganda, né? Sim. Ela investe, né, em marketing. Ela tá ali para poder realmente ser vendida, né? Cada vez mais atingir novos horizontes. E é surpreendente esse universo da Coca-Cola e o marketing feito nessa empresa. Sandrinho, ela se vende para eu e você que já conhecemos. Mas para a geração que vem aí, que é uma geração que está evitando o refrigerante, o açúcar, o movimento, talvez ela não se auto-venda. E aí o que ela faz? Associa o nome dela a sensações. Como viver bem, felicidade, um bom almoço em família. Aquele gelinho trincando. Deu até vontade. Então a gente vai entendendo que a Coca-Cola faz movimentos para atingir públicos diferentes. É isso que ela faz. Tá? Ela só se auto-vende para gente que já conhece e não consegue ficar sem Coca. É verdade. É por isso. É verdade mesmo, é sobre isso. E assim, quando a pessoa ela faz o primeiro processo e perde, fica meio frustrado, qual conselho você dá? O primeiro passo é que o processo não é dela. Ela não é parte, ela é advogada. Então, sendo advogada, ela não tem que ficar frustrado com a perca ou com o ganho. Por que isso? A nossa profissão, e isso justifica o que eu falei há pouco, é uma profissão de meio, Sandrinho. Eu não estou vendendo para a pessoa que me procura vitória no processo. Eu estou vendendo para ela assistência. Fala, olha, vem para cá, eu vou cuidar do seu caso, com base na sua história, nos seus documentos, e o juiz vai analisar isso, e aí ele vai te dar se você tem ou não direito da causa. Porque existem coisas que são indefensáveis. Tá? E o nosso sistema judiciário permite que todo mundo tenha advogado. O cara que matou, o traficante, o estuprador, todo mundo tem que ter advogado para o devido processo legal. Então, se pegou o processo, seu primeiro processo, se dedique. Por algum motivo você perdeu, provavelmente não está ligado à sua capacidade técnica. Está ligado ao conjunto de documentos que a pessoa te trouxe, à história que ela te contou. Porque nós temos um problema, Sandrinho. O cliente me conta uma história e, às vezes, na frente do juiz, conta outro danado. Eu crio toda uma arquitetura jurídica para montar um processo com base na história e nos documentos. E aí, na hora da audiência, o juiz vai interpelá-lo e ele fala alguma coisa que não tem nos meus documentos, não tem no processo. O que aconteceu? O que você mudou de ideia? Então, assim, normalmente não é culpa do advogado, tá? Normalmente as histórias contra os colegas advogados é em razão da falta de comunicação. Eu entendo que algum ou outro seja um pouco mais canalha em ficar com o dinheiro do cliente. Tá? Mas isso é a minoria. Nós não podemos balizar a minoria e todo mundo pagar a conta. Com certeza. Então, pegou o processo, perdeu. No próximo processo, se dedique mais. Mas isso não é o diferencial, isso não é o que vai acabar com a sua carreira. Eu tenho alguns anos de profissão e eu perdi um processo há muito pouco tempo atrás. Antes eu nunca tinha perdido nada. Nossa, professor, o senhor é muito bom. Não, não é. É que desde sempre eu trabalhei em estruturas muito grandes que me ensinaram a cobrar a mensalidade, me ensinaram a cobrar adiantado. E eles me ensinaram uma regra muito simples: o problema não é seu. Parte da resolução é, mas o problema não. E aí eu não tenho esse apego emocional no processo. Não tendo isso, eu consigo olhar para o processo, no exemplo que eu dei há pouco, do 1 milhão e pouco que o cliente queria cobrar, e falar para ele: você não tem direito a isso. Do que cobrar sobre 1 milhão e pouco e não entregar para ele. A primeira análise, o primeiro julgamento dos documentos é seu. E aí o que nós fazíamos? Nós escolhíamos o que nós íamos ou não pegar para fazer. A grosso modo, nós escolhíamos para quem a gente ia trabalhar. Mas eu tive essa vantagem porque eu comecei numa estrutura pronta. Eu fui convidado e comecei numa estrutura pronta. Hoje eu desenvolvo isso no meu escritório, porque nós temos uma brincadeira lá, Sandrinha. Nós suportamos até prejuízo financeiro, mas a gente não suporta conversa. Então, blá, 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 de se medir. Exatamente. Então, para a gente não suportar a conversa, a gente faz uma pré-seleção do cliente. Olha que maluquice isso. Não, você escolhe o cliente? Sim, nós escolhemos o cliente. Eu não tenho mais que prestar o meu serviço para todo mundo. Eu passei da época de querer que meu vizinho brigue para fazer uma ação para ele.
Que provavelmente se ele brigar, eu não vou nem abrir a porta do meu apartamento para ele bater lá. Não vou nem atender a campainha de casa. Quando eu morava no condomínio, porque tinha que interfonar. Não, não tô. Fala que eu não tô. Tá? Então hoje nós escolhemos, com base naquilo que ele nos conta, nos documentos que ele tem, para a gente não ficar trabalhando para quem não presta. Porque às vezes o advogado toma essa fama que não presta porque ele está trabalhando com um salafrário, para o espertalhão da vida. Porque se você olhar, pensa comigo, ó. Você já viu aquele empresário que é bem esperto? Já. Normalmente, às vezes, um garageiro, às vezes um dono de loja que não paga direito seus empregados. E aí ele é bem espertalhão. Lá na frente, se ele quebrar, ele era um estelionatário. Se ele ganhar dinheiro, ele é um cara respeitado na sociedade. Porque a nossa sociedade valoriza o que nós temos e não o que nós somos. Com base nisso, a gente acaba selecionando o que as pessoas são antes de saber o que elas têm. Porque eu não quero que o promotor chegue para mim e fale: Julião, aquele seu cliente está dando golpe num monte de gente na cidade. E você está defendendo ele. Todo mundo tem direito à defesa. Mas não sou eu o advogado que precisa fazer isso. Eu quero advogar para pessoas que coadunam da mesma conduta moral que a minha. Ponto. Eu advogo para empresas. Isso quer dizer que você maltrata os funcionários? Não. Isso quer dizer que eu os defendo. A única diferença é que há uma inversão de valores do funcionário achar que é dono da empresa. E eu sou o ponto de equilíbrio. Ah, Júlio, seu funcionário trabalha no comércio no final do ano? Trabalha. Ele tem banco de horas, ele recebe hora extra. Ele recebe o sábado muito mais. Eu pago para ele. Ele recebe tudo dentro? Recebe. Cliente meu paga tudo dentro do Olerite. Ah, mas aí ele não está gastando muito? Uai, então se ele não consegue manter a porta aberta, então fecha. É conta, é cálculo. Com certeza. É igual a moça que fala: eu anoto tudo. Porque se um dia ela gastar um valor a mais no cartão de crédito dela, que ela não tenha salário para pagar, ela vai ficar devendo. Se a empresa está contratando funcionário e não consegue pagar, ele vai quebrar. Com certeza. A gente precisa fazer a conta, tem que ser mais realista, mais claro. E quando entra em falência, como faz para o funcionário receber? O funcionário é o primeiro que tem direito a receber no processo de falência. E hoje... Mas demora. Demora. Tudo na falência demora, porque quebrou, né? Literalmente. Mas o funcionário é o primeiro que tem direito a receber. Antes da falência, a gente tem um processo de recuperação judicial. E o funcionário também é o primeiro que tem direito a receber. Tem uma sacanagemzinha do governo, nada aqui contra, né, as questões políticas, para a gente não adentrar esse mérito, mas a lei foi alterada falando que o pedido tanto da recuperação judicial quanto da falência, eu não posso ter débitos com o governo. Então, a grosso modo, quem recebe primeiro é o governo. Mas, na ordem de pagamento, na ordem de preferência da falência, quem recebe é o funcionário. Então, o funcionário tem direito a receber até 40 salários mínimos, salvo engano, o valor dele. E ele recebe? Recebe sim. O processo de falência, ele veio, Sandrinho, para evitar que a empresa mande as pessoas embora. Então, dentro do processo de falência, da recuperação, vai vir um interventor para tomar conta daquela empresa e ver se ela tem viabilidade econômica. Então, a gente vai tentando várias formas. Pensa numa empresa grande, não precisa falar o nome. Mas vamos pensar uma empresa X que tem 400 funcionários. E aí ela vai falir. Pensa em São Bernardo, o número de montadoras de carro que tem com 5 mil funcionários, 12 mil funcionários, e ela vai falir. Bastante, hein? Por isso que há um movimento do Poder Judiciário, do jurídico, para que ela não venha falir. E do próprio governo. Falei: não, peraí, são 5 mil pessoas na rua. São 5 mil pessoas precisando mais do Estado, da assistência social, do médico, disso, daquilo. Não, então vamos cuidar aqui, porque ele não está falando só do CNPJ, ele está falando de 5 mil pessoas. Exatamente. Né? Eu tenho uma empresa aqui na cidade que tem 43 funcionários, que é um comércio. Eu não estou preocupado só com o CNPJ, estou preocupado com as 43 famílias que estão ali. Eu não quero que a senhora que trabalha ali chegue na casa dela e brigue com o esposo porque ela está estressada com o trabalho. Eu não quero que ela agrida o filho porque ela está estressada com o trabalho. Eu quero que ela saia dali contente com o que ela fez. Mas, Júlio, você não é empregado do patrão? Eu falei: sou. É por isso que eu tenho que pensar no CNPJ. Às vezes o meu grande empecilho para fazer o CNPJ funcionar é o dono. Olha. E eu chego para ele e falo assim: meu problema não é os funcionários, meu problema é o senhor. O senhor mandou um negócio de manhã, à tarde o senhor está mandando outro. Tem jeito. Aí complica, hein? A gente precisa ter uma ordem. E aí nós montamos um estatuto. Fala: então como que a gente... vamos montar um estatuto, vamos montar as principais regras da empresa.
Eu tenho açougues como cliente, olha que maluquice. E a hora que eu chego no açougue, porque eu vou até o meu cliente, para você ter uma ideia, o funcionário está com o telefone na mão e vai mexer numa serra. Não faz nenhum sentido, é muito perigoso. Com certeza. Tá? Eu vou numa marcenaria onde o cara tá parafusando, cortando, tem pó, ele tá sem máscara. Falei, doutor. Eu falei, não é o doutor. Tem um conjunto de equipamentos que esse funcionário tem direito e tem que estar aqui à disposição dele. Que é necessário, né? O senhor trabalha para mim, foi por isso mesmo. Eu não venho aqui só para fazer o que o senhor quer, eu venho aqui para o senhor fazer o que é direito. E aí, no começo, há um impasse, porque é uma despesa para o empresário. Mas, aos poucos, ele entende que cada coisa que a gente implanta na empresa dele é um problema a menos no Poder Judiciário. Com certeza. Que cada forma que eu falo para ele adequar é um problema a menos no Judiciário. Exemplo bobo, Sandrinho. Vou começar a vender pelo WhatsApp. Tá ótimo. Cria um cadastro pelo WhatsApp. Como assim? Cria um cadastro. A pessoa comprou, pede o nome, telefone, endereço. Não, isso vai ter na entrega. Eu falei, não me interessa, faz uma ficha. Porque aí você vai explicando e vai intensificando a forma de explicar. E uma pergunta, né, antes da gente encerrar, que tá chegando ao fim, essa entrevista maravilhosa e super produtiva, para os pequenos empreendedores que trabalham com doces, com perfumaria, enfim, né? E eles vendem, entre aspas, no famoso fiado, né? E infelizmente tem bastante caloteira, né? Temos caloteira que a gente pensa que é honesta e acaba sendo caloteira, né? E aí você acaba cobrando essa pessoa, entendeu? Mas o jogo, ele se inverte. Em vez dessa caloteira te pagar, você entendeu? Você que tem que pagar essa caloteira. Porque você expôs ela, entendeu? Você acabou, às vezes, se alterando com ela. Como funciona isso? A caloteira te deve e aí você vira o caloteiro? Vai ter que indenizar ela. Né? Vai ter que indenizar ela? Como que funciona? Parece que o poste tá mijando no cachorro. Nós perdemos, assim, alguns valores. Primeiro que essa pessoa que fez isso, na minha opinião, não tem um desvio de caráter. Ela não tem caráter, mesmo, sabe? É safada. Mas é uma opinião muito particular. Para o empreendedor, que é o meu mercado, vai vender? Compra na papelaria uma nota promissória. Nota promissória, simples, tá? Preenche a nota promissória, vê lá na internet como preenche, para preencher todos os campos, tudo certinho, preenche a nota promissória. A pessoa te pagou, você devolve a nota promissória. Ponto. Ela não te pagou, com aquela nota promissória, nas pequenas causas, no juizado especial civil, você pode ir lá e entrar com uma ação contra ela. Você também, como pequeno empreendedor, pode tentar, não tenho certeza se aqui em Mirassol pode ou não, se associar à associação comercial da cidade. Isso vai te dar direito de inserir o nome desta pessoa que não te pagou junto aos órgãos de proteção ao crédito, SPC Serasa. Outra opção que você tem é pegar aquela nota promissória e ir no cartório de protesto local e protestar o nome da pessoa. O que você não pode fazer é colocar nas redes sociais, nas mídias midiáticas, que a pessoa te deve. O que você não pode fazer é ir lá na porta da casa dela e gritar, fulana, me paga. Isso não dá. Então, assim, e a cobrança, quando você for mandar uma mensagem para ela ou alguma coisa, você não vai poder falar para ela, eu te vi nas fotos do Instagram, do Termas, do Laranjais, e você não me paga, sua cachorra. Né? Não pode. Ela na praia, ela festando, Exato, não pode, tá? As pessoas têm prioridade, te pagar talvez não era a prioridade da pessoa, tá? Nós precisamos entender, Sandrinho, que não é especificamente o nome da pessoa que responde pela dívida dela, é o patrimônio dela. Tá? Então, assim, se eu pago voluntariamente é porque eu tenho caráter, quero continuar comprando, quero ser uma pessoa benquista, uma pessoa de bem. Ponto. Algumas pessoas se enrolam. Normal. Tá? A gente se enrola pela vida. Tá? Eu não anoto igual a amiga, na minha opinião, deve anotar tudo. E comprei mais do que eu deveria, não consegui pagar. O juro do cartão é quase 20% e você vai... Eu te enrolo aqui um pouquinho com a barriga. Então tá. Mas normalmente quem se enrola dá uma satisfação. Se você está devendo para alguém, dá uma satisfação. Você deve quanto para a pessoa? 100? Olha, propõe pagar 2,50. Pensa ali num jurinho de R$5, pelo menos, para ajudar a pessoa também. Não estou conseguindo, mas eu tenho o cartão aqui que tem um limite ainda. Vou passar aqui o cartão, jogo a dívida para frente. Começa a pensar em ter um caráter melhor e também procurar o seu credor e falar para ele, olha, eu devo, mas posso pagar assim um assado? Vamos tentar um acordo? Melhor do que a gente ficar brigando. Porque essa pessoa, depois de pagar, pode reabilitar o seu crédito e comprar novamente.
lógico, com mais restrições, mas ela pode comprar novamente, tá? É assim que o mercado funciona. Ah, a pessoa ficou com o nome negativado 5 anos, nunca mais vai comprar? Vai. A hora que ela liberar o nome, todo mundo dá crédito para ela. Só que dá um crédito menor em razão da forma E tem como de você análise de fazer crédito. acordo também, não tem? Tem, faz um acordo, Com exatamente. cartão de crédito, com Tem lugares como que fazer você... acordo com tudo, tá? Tem como fazer acordo com tudo. Se você fosse utilizar uma palavra somente para poder definir essa tua trajetória no universo do direito, qual você usaria? Sucesso. Sucesso. Ó, com certeza. E para chegar no sucesso, a chave principal é o trabalho, né? Muito trabalho. Muito trabalho. Eu tenho 4 empregos, Sandrinho. Eu atendo em 2 escritórios diferentes, eu atendo prefeituras, isso, emprego. Eu dou aula e sou coordenador de um curso de Direito lá na cidade de Penápolis. E seu lazer, como que você faz? Não tem. Eu preferi nessa minha época, que eu tenho um pouco menos de idade, na minha capacidade produtiva estar mais ampla, eu fazer as coisas aos finais de semana. Aí hoje em dia você já dá uma certa respirada. Eu trabalho, para você ter uma ideia, os 3 períodos desde 1998. Eu só mudo a quantidade que eu trabalho à noite ou não, porque eu sempre trabalhei. Este semestre, para você ter uma noção, o único dia que eu tenho livre é quarta-feira, à noite. E as sextas-feiras a cada 15 dias, porque eu dou aula de sexta também hoje. Então eu divido a coordenação e a sala de aula no meu emprego noturno e deixei a quarta-feira, tá? Os meus 2 filhos moram comigo. Eu acordo 5h30 da manhã para levá-los na escola, levo eles na escola, busco para almoçar, levo nas obrigações, faço tudo normal. Só fica um pouco mais corrido, tá? A gente precisa trabalhar. Você já ouviu falar que as pessoas vão para o Japão e ficam ricas? Já ouvi falar. Ah, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Japão. Foi ótimo, ela trabalha 18 horas, 16 horas, ela não tem tempo para gastar dinheiro. A hora que ela para de trabalhar, ela quer dormir e comer. Se nós fizéssemos isso no Brasil, a gente também ganharia dinheiro. Se você tivesse 2 ou 3 empregos, você seria remunerado na proporção de 2 ou 3 empregos. Certeza. Não, lá ganha mais. Lá a estrutura é melhor. Pode ser por questões econômicas, políticas. Mas se você também trabalhar aqui, também dá dinheiro. É verdade. Tá? Ontem eu fiz reunião no meu escritório meia-noite. Eu dei aula, terminei um compromisso que eu fui buscar o cliente no aeroporto. Eu fui buscar, ninguém foi, fui eu mesmo. O cliente foi comigo para o escritório, nós resolvemos o que ele precisava e eu deixei ele no hotel. Depois disso, o Luiz foi para o escritório com mais outras 2 pessoas, nós fizemos uma reunião entre meia-noite e 1h30. Nós precisamos encontrar meios para que as coisas aconteçam. Se a gente ficar parado, nada acontece. Com certeza. Entende? Né? E aí, no meio disso, aquele dia que nós nos conhecemos, eu fui no programa da Laís. Olha como isso é dinâmico. Ela já esteve aqui, Maravilhosa, maravilhosa, Laís Moraes. Se eu não tivesse ido, mesmo desdobrando o meu tempo, eu não teria tido o prazer de te conhecer. Com certeza. E a gente não estaria aqui batendo Não estaria esse papo aqui hoje. maravilhoso. É sobre então, isso. comece a fazer as coisas. Perceba as oportunidades. Tá? E aí, para frisar aqui uma coisa que eu sempre bato em cima, não é porque que naquele momento você estava falando de mídias sociais e eu estava na condição de advogado, que você tem muito mais conhecimento nessa área e eu tenho mais conhecimento em outra, que a gente teve qualquer divergência. Com certeza. Foi um programa maravilhoso. Foi mesmo. Eu lembro até da sua bota. Então, assim, algo bem basiquinho, né? Maravilhosa a bota dele. Então a gente precisa estar aberto para isso. E cada vez mais essa comunicação tem que ser mais clara. É isso que eu prego. Com certeza. É isso que nós precisamos, Sandrinho. E eu te agradeço muito mesmo por você, né, estar aqui de frente comigo hoje, né? Admito que eu fiquei meio assim, que não é uma área minha, mas a gente precisa cada vez mais trazer todas as pessoas de todas as áreas para poder estar de frente comigo hoje. E você é referência não só no nosso Noroeste Paulista, mas na nação brasileira, né? Obrigado. Porque realmente você trabalhou para isso, né? A palavra que te define com certeza é o sucesso, porque você é um sucesso. Gratidão, né? E que a gente tenha mais oportunidades como essa para poder brindar, né, a vitória, pra gente poder cada vez mais construir o nosso futuro e agregar aí você que está assistindo. Doutor, você não tem rede social? Não tenho redes sociais. Não E por que você não tem rede social? Eu não encontrei ainda um profissional para fazê-las, mas eu tomei a decisão que esse ano eu vou procurar uma pessoa para cuidar disso para mim. Entendi. Eu não tenho, Sandrinho, e para você de casa, muita paciência De ficar em rede social. de ficar em rede social, né?
E talvez seja pela falta de tempo. De tempo, com tá? certeza. Eu adorava o Faustão em razão das videocassetadas. Nossa, eu amo, pelo amor de Deus. De vez em quando um amigo ou outro me manda ali um vídeo sobre isso, ou um link que eu tenho que acessar a rede social. E eu não tenho como acessar em razão do fato Você não de tem Instagram, TikTok, nada. Nada. Mas nós vamos ter. Quando ele tiver, eu passo pra vocês o arroba Pode desse deixar. doutor aí maravilhoso pra A gente vocês volta poderem aqui numa seguir. outra oportunidade, fala Com sobre as redes certeza. sociais, não vai ter E é problema. sobre isso. Gratiluz, curta, comenta, compartilhe essa entrevista e até o próximo entrevistado. Como diz Sandrinho Pires, Jornal Sandrinho, nasceu para você, nasceu para o povão. Beijo, beijo, gente. Até a próxima. Rau!